Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os amados irmãos e ouvintes inscritos em meu canal, amém? Vamos dar um passeiozinho de moto aqui. Faz uma meditação, né, irmãos? Irmãos, hoje eu estava meditando ali em Mateus capítulo 23 acerca dos fariseus, né, irmãos? Ali onde o Senhor Jesus fala a respeito dos fariseus. E ali o Senhor Jesus nos mostra várias características típicas de um fariseu. O fariseu, eles faziam de tudo para serem notados, para serem vistos. Eles faziam de tudo para ocupar os primeiros lugares da sinagoga, né? Em outras palavras, da igreja dos dias de hoje, quando conhecemos como igreja. E aí então, irmãos, ô irmão, Pai do Senhor Jesus, e aí então é notório que a gente vai ver ali os fariseus sempre fazendo de tudo para serem notados, para serem vistos pelo povo. E quando a Bíblia fala que eles amavam os primeiros lugares na sinagoga, a Bíblia está referindo, né, irmãos? Não é que eles sentavam ali no banco da frente, ali nos lugares que os visitantes vão. Eu já vi muitos irmãos assim que eles chegam na igreja e não sentam naquele banco da frente. Eu mesmo sempre sento no banco da frente. Só que tem muitos que não sentam no banco da frente, acreditando que é desse banco que o Senhor Jesus está falando. Mas o problema também, irmãos, não está em sentar nos primeiros bancos. Os primeiros lugares sempre tem que ser ocupado mesmo. Agora o problema que Jesus destaca ali é que eles faziam de tudo para estar naqueles primeiros lugares. Ou seja, bom dia, e aí, Tuca? Ou seja, o foco deles não era buscar o Senhor Jesus, agradar a Deus, não. O foco deles era ser visto pelos homens, era chamar a atenção do homem. Ou seja, eles faziam de tudo para serem notados. E Dona Maria, ó o Breno, eles faziam de tudo para serem notados pelos homens e não por Cristo. Não que seja pecado o homem sentar, ocupar uma posição, um cargo. Que se tem o cargo, né, irmão, se tem os cargos comissionários, eles devem ser ocupados. Toda empresa tem que ter o patrão, toda empresa tem que ter um gerente, um tesoureiro. Então o problema não está em a pessoa assumir os cargos. Toda igreja tem que ter um pastor, um dirigente, um segundo dirigente, um segundo pastor, para poder liderar e organizar os cultos, para poder melhor cultuarmos a Deus. Mas o problema que o Senhor Jesus está destacando aqui é que, ó, Samuel, bom dia. O problema que o Senhor Jesus está destacando aqui é que os fariseus, irmãos, eles faziam de tudo para serem vistos. Eles não estavam ali na frente da obra, eles não queriam aquelas posições para poder alcançar mais almas para o reino do Senhor Jesus. Eles queriam para poder estar sempre recebendo aplausos, bajulações. E é para ocupar aqueles cargos. Você já viu? Às vezes a gente trabalha numa empresa e chega ali na empresa, ali tem um colega nosso que bajula o chefe. O chefe está errado, o chefe está punindo indevidamente o funcionário, o chefe está tendo um posicionamento errado, mas mesmo assim tem aquele colega nosso de trabalho que fica bajulando o chefe, que fica concordando com tudo que o chefe fala, para quê? A fim de ocupar um cargo, a fim de ocupar a gerência, a fim de ocupar a tesouraria, a fim de ocupar uma supervisão, a fim de ocupar uma liderança dentro daquela empresa. E para ocupar essa liderança, ele não preocupa em ocupar essa liderança para poder trazer mais benefícios para a empresa e para os colegas de trabalho. Mas ele pensa em si próprio, no próprio umbigo. Então ele bajula o chefe, ele bajula as lideranças a fim de se manter no cargo, irmão, para poder satisfazer a si próprio. E assim eram os fariseus. Os fariseus, quando eles ajudavam alguém, eles não ajudavam porque amavam a pessoa.
Eles ajudavam porque eles sabiam que aquilo ali ia trazer retorno terreno para eles. Eles iam receber aplausos, eles iam ser vistos como pessoas boas, legais, eles iam ser vistos como verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, porque eles praticavam suas boas obras à vista, para todo mundo ver as suas boas ações, mas o mal que eles praticavam, eles ocultavam, eles não confessavam para o Senhor Jesus, eles não reconheciam, né, irmãos? E quando eles viam alguém praticando o mesmo ato do que eles de pronto já julgavam e condenavam aquela pessoa, eles de pronto já sentenciavam aquela pessoa a apedrejamento, a morte de cruz, e etc. Então, no nosso meio, amados irmãos e queridos ouvintes, não tem sido diferente nos dias de hoje. Às vezes nós estamos dentro da congregação, tem um bajulador ali, uma bajuladora, fica bajulando o pastor, a dirigente ou dirigente, a fim de ocupar um cargo na igreja, a fim de dar sempre oportunidade de pregar. Tem muitos irmãos aí que eles são convidados para poder pregar no lugar. E ali às vezes Deus deu para eles uma palavra, mas uma palavra uma palavra de exortação, de repreensão. Aí o que eles fazem? Eles vão lá e omitem pregar. Ao invés deles abrir a boca e falar o que Deus está mandando, aí eles abrem em outro capítulo, em outro versículo, e começam a bajular, começam a pregar de maneira que exalta o dirigente daquela congregação, o pastor. Eles começam a pregar de maneira, mas irmãos, que bajula, que o público que está ouvindo eles gosta deles, pede o pastor para chamar de novo, porque eles estão preocupados em ocupar aquele primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar, irmão Márcio? O altar. Porque todo altar tem banco atrás, já observou? E o primeiro lugar da igreja está no altar, não está nos bancos da frente, não, para os visitantes. Então tem pessoas que ficam lá em cima do altar, aí eles mentem, né? Quantas revelações mentirosas tem nos dias de hoje aí, né? Só para se manter no altar. Revelações de bajulação. Pessoas que sabem que o irmão teve algum atrito, alguma discordância com o seu dirigente ou com o seu pastor. Aí, quando ele vai lá pregar, ele passa uma suposta revelação baseada naquilo que ele está sabendo e bajulando o pastor, bajulando o dirigente. E às vezes o dirigente está ali totalmente errado. Às vezes o dirigente está ali totalmente, né, irmãos, pervertido, está totalmente na contramão do que o Senhor Jesus nos ensina. Mas aí mesmo assim, ele passa ali uma suposta revelação, né, para aquele dirigente, a fim de quê? A fim de bajular, a fim de ocupar sempre aquele lugar, está sempre sendo chamado para pregar naquela igreja. Hoje em dia é muito corriqueiro isso, a gente vê isso acontecendo em muito no nosso meio. Irmãozinhos passando revelações para irmãs, e a irmã está totalmente errada, totalmente no pecado, guardando mágoa, perseguindo o irmão, perseguindo a irmã. Mesmo assim, tem aqueles profetas bajuladores que ficam bajulando o dirigente, ficam bajulando o pastor, a fim de quê? A fim de se manter ali sendo convidados, né? A fim de estar sempre ali levando a palavra, estar sempre ali no altar. Então mesmo eu conheço bastante, muitos que estão com as suas agendas lotadas. Bom dia. Bom dia. Tá tranquilo. Muitos ali que estão com as suas agendas lotadas na igreja, lotada mesmo, abarrotada. Porém estão vazios de Deus. Mas eles chegam nas igrejas, passam revelações carnais, que não trazem edificação, que não é o Espírito Santo de Deus falando. Eles fazem de tudo para calar a voz, né? Tapar a boca daqueles homens, daquelas mulheres que verdadeiramente está servindo o Senhor Jesus com sabedoria, com fidelidade, com alegria, e a fim de se manter naqueles cargos ali, né, para serem vistos pelo povo, eles mentem, invejam, trapaceiam, fazem de tudo, né, para poder
se manter ali no local que eles vão ser vistos. Porque não só hoje em dia, mas desde os tempos antigos, mas hoje em dia intensificou mais, que é cumprimento da palavra de Deus. As pessoas fazem de tudo para poder estar com a agenda lotada, estar sempre pregando um lugar e outro. E eles pensam que o fato deles estar com a agenda lotada, tá pregando em um lugar e outro, eles pensam que estão sendo aprovados por Deus. Eles pensam que pelo fato de vários irmãos estar chamando eles para pregar fora, é que Deus está honrando eles. E ser honrado por Deus não é isso, irmãos. Ser honrado por Deus é você receber o perdão do seu pecado. A maior honraria que um homem pode receber é o perdão do pecado, né? É o Espírito Santo. Isso que é honra, irmãos. Tem pessoas que pensam que ser honrado por Deus é comprar um carro zero, reformar a casa. Não tem nada a ver. Os ímpios reformam casa, compram carro. Os melhores carros estão na mão dos ímpios, as melhores casas. Os maiores patrimônios materiais estão na mão dos ímpios, igreja, não estão na mão dos cristãos. Aqui na terra o Senhor Jesus falou que nós vamos sofrer perseguições por causa do amor dele. Aqui na terra o Senhor Jesus falou que nós vamos ser humilhados, né, caluniados, injuriados. Aqui ele falou que nós vamos passar por aflições, só que ele vai nos livrar de todas, mas ele prometeu isso para nós. E isso tem se cumprido. Então, às vezes eu fico olhando assim e começo a ter sorrir, sabe? Eu vejo, eu falo aí já. Tem irmão aí pensando que está sendo aprovado por Deus só porque está com a agenda cheia. Tem irmão aí que está pensando que está sendo aprovado por Deus porque está pregando em 2, 3 igrejas, né, irmãos? E ali começa aquela bajulação, aquelas falsas revelações. Tem culto que a gente vai hoje em dia, que é 20 minutos de pregação e 40, 50 minutos de supostas revelações. E revelações que não tem nada de profundo, coisas banais, né? Coisas corriqueiras, coisas que ninguém olha e fala, nossa, isso é Deus mesmo, porque ninguém sabia, só estava entre eu e Deus. E aí, Sara, bom dia, Joy. Só gastando aí, né? Então, só um minutinho, voltar agora. Então, isso hoje em dia é bem corriqueiro, né, em nosso meio. A gente vê bastante pessoas assim com... A gente vê